Belezas todas, aqui é Alex Castro e essa é a aula avulsa sobre o romance Nem Mesmo os Mortos, do escritor espanhol Juan Gómez Bárcena, tá? Esse aqui é um romance que eu considero forte candidato ao posto de grande romance latino-americano. Eu fiquei relendo ele agora de tarde, relendo algumas partes. De fato, ele é muito bom, ele é muito, muito bom mesmo. Fiquei impressionado. Um romance tão recente. O romance é de 2019, é fenomenal. Só para explicar uma coisa que eu não sei se às vezes fica claro nos sobrenomes espanhóis. Nos sobrenomes espanhóis, no mundo hispânico, de modo geral, o nome do pai vem primeiro. Então, por exemplo, Pablo Ruiz Picasso, o nome dele de família é Pablo Ruiz. Picasso é o nome da mãe. Então, é isso. No mundo hispânico, o nome de verdade é o primeiro e o segundo. O último, muitas vezes, está lá só para enfeite e muitas vezes as pessoas nem usam. Elas usam como é esse caso aqui e o caso do Picasso. Tipo, o nome do Picasso é Pablo Ruiz Picasso. Só que só Pablo Ruiz ia ficar um nome muito comum. É que nem João da Silva. E aí, então, ele usou o nome da mãe, Pablo Picasso. Mas o nome dele mesmo era Pablo Ruiz. Mesma coisa com o Juan Gomes. O nome dele é Juan Gomes. Só que Juan Gomes é o nome mais banal do mundo. Então ele assina com o nome da mãe também, Juan Gomes Bárcena. A gente vê muito isso no mundo hispânico. E, em geral, quando tem só dois nomes, é porque o cara ficou satisfeito com o nome dele e o nome do pai. Quando ele bota o terceiro da mãe, é porque ele achou que o nome do pai não era legal o suficiente, não era diferenciação o suficiente. Isso tudo para dizer o seguinte: nós estamos lendo o livro do Juan Gomes, não do Juan Bárcena, entende? O Juan Gomes Bárcena. Então, é interessante essa diferença. Mas vamos lá. Então, eu fiquei dando uma olhada de novo nesse livro, fiquei bem impressionado. Ele é um livro incrível. O autor é jovem, ele é de 84, então ele acabou de fazer 40 anos, eu acho. Então, eu acho que é alguém que ainda vai fazer coisas muito legais. Deixa eu passar aqui sobre as coisas que eu tenho para falar, que não são muitas. Eu quase quis cancelar. Falar, cara, eu não tenho coisa suficiente para falar sobre esse livro, mas vamos ver, vamos contar com o que vocês leram, da opinião de vocês. Eu tenho várias coisas para falar e na conversa as coisas vão surgindo. Para começar, eu queria falar dessa figura estranha que é o grande romance latino-americano. E também a gente tem lá nos Estados Unidos a ideia do grande romance americano, né? Esse grande romance. O que é um grande romance latino-americano? Para começar, é um romance que não basta ser um romance nacional. Então, por exemplo, 100 Anos de Solidão é uma história bem colombiana, uma história que só poderia ter acontecido na Colômbia. Grande Sertão Veredas, por exemplo, até poderia ter acontecido entre vaqueiros dos jagunços de qualquer país, mas aquela linguagem, aquele português, ele só poderia ter sido escrito na nossa língua, em português. Então, são dois livros que, apesar de serem livros gigantescos, e vão lembrar, agosto começa o curso Grande Conversa Romance, um ano para ler 6 romances perfeitos. E nesse curso a gente vai ler esses 2 romances. A gente vai ler 100 Anos de Solidão e vamos ler Grande Sertão Veredas. Mas, em suma, são 2 romances que eu considero perfeitos, tá? Perfeitos. Mas muito nacionais, muito, muito ligados a um só país, a uma só língua, para serem esse grande romance latino-americano. O grande romance latino-americano, me parece, de novo, estou aqui, né, chutando minhas loucuras. Ele precisa, ele precisa, ele precisa explodir fronteiras. Ele precisa tentar articular desafios, dilemas, dramas, dores desse continente como um todo. Então, por exemplo, 2 livros que eu acho que chegam perto de fazer isso
E se a gente fizer, por exemplo, a grande conversa latino-americana, eu colocaria isso no romance. Um é Nostromo, do Conrad. Repara, o Conrad é um romance feito por alguém que não é latino-americano. O Conrad era um marinheiro polonês que viajou o mundo inteiro e aí, depois de velho, começou a escrever literatura, não em polonês, que é a sua língua natal, é, língua mãe, mas em inglês. Então, não é uma visão anglófona da América Latina. O Conrad era um cara que rodou o mundo, ele era um marinheiro, ele tinha largado o seu país e só voltou a ser inglês depois de velho. E passou pela América Latina dezenas de vezes por todos os lados. Então, esse romance dele, Nostromo, é muito interessante, porque ele escreve na virada do 19 para o 20, e vamos lembrar que o 19 foi o século das independências na América Latina, foi o século que as nações da América Latina se fizeram e se criaram. Então ele inventa uma nação fictícia na América Central ali, que é Costágua, e ele conta uma história passada nessa república fictícia que é muito interessante. A gente vê a sensibilidade do Conrad, eu amo ele, ele está falando de um país fictício, mas ele está pegando um pouco de tudo, de cada coisa, de todos os países da América Latina. Então, é um painelzão do que era a América Latina, vista por um estrangeiro sensível, inteligente e excelente narrador no final do século das independências. Então, eu adoro Nostromo, eu super acho que é um grande romance latino-americano, apesar de não ter sido escrito por um latino-americano, mas tinha como objetivo retratar a América Latina como um todo. E o outro grande romance latino-americano, que eu também adoraria ler com vocês numa grande conversa latino-americana, é Os Passos Perdidos, do cubano Alejo Carpentier, que é um romance sensacional. Ele é a história de um latino-americano. Se passa num país sem nome, que parece que é Venezuela, mas poderia ser qualquer país latino-americano. Os elementos todos são bem interessantes. E é a história de um intelectual latino-americano que vai para a metrópole, vai para uma cidade grande no norte, que presumivelmente é Nova York, mas pode ser qualquer uma também. Ele sai da América Latina, vai para Nova York, faz mestrado, doutorado, faz a sua vida no Ocidente e aí acaba voltando para sua terra, para a América Latina, para fazer uma pesquisa etnográfica. Ele está buscando os ancestrais dos instrumentos musicais de hoje. Então ele vai basicamente catar os povos originários e ver que tipo de instrumento eles tinham, o que é que eles estavam tocando. E essa é uma viagem de volta. Então, é isso. É uma viagem de volta do latino-americano que saiu da América Latina, que se ocidentalizou, que se intelectualizou e que é super, super pernóstico, pedante. O cara é mega babaca, é maravilhoso, porque é isso. É tipo o Bentinho, né? Ele é um narrador, mas você não gosta dele. Mas você não consegue parar de ler, porque ele é um babaca, mas é um babaca interessante. Mas ele é pernóstico, ele é arrogante, ele acha que aquilo é todo um povinho ignorante. E ele vai se encontrando, ele vai se reencontrando, ele vai encontrando um novo mundo na América Latina. Então, não só, por um lado, é uma viagem de volta de um intelectual latino-americano, mas também poderia ser a viagem de algum intelectual ocidental, um francês, um italiano, chegando na América Latina. Em suma, tudo isso eu queria aproveitar esse começo também, porque eu estou pensando muito de depois do Grande Conversa Romance, a gente fazer um Grande Conversa latino-americana. Estou pensando em colocar também Casa dos Espíritos, que é esse novelão mesmo, escrito por uma mulher incrível, que é Isabel Allende, e é isso, novelão, assim, a moda antiga, é muito bom, é impossível de parar de ler, e por aí vai. Mas beleza. Então, nesse universo, nessa busca por um grande romance latino-americano, um romance que é isso, que explora fronteiras e que tente articular os dilemas do continente como um todo, surgiu esse livro do Juan Gomes Bárcena, que eu acho que é um sério candidato.
Vamos falar um pouco dele, né? Para começar isso, ele não é latino-americano, ele é espanhol. E aí já surge a pergunta se faz sentido um europeu escrever um grande romance latino-americano. Eu acho que faz, porque se eu acho que o Conrad pode, que era polonês, escrevia em inglês, por que não o Juan Gomes, que é espanhol e escreve em espanhol? E espanhol é uma língua muito mais de casa do que o inglês. É interessante também a gente falar do Conrad, porque eu falei do Nostromo, que é esse livro que passa num país fictício da América Latina. Mas tem um outro livro do Conrad que é uma grande inspiração para esse aqui, que é o Coração das Trevas. Eu também tenho vontade, talvez num curso posterior, dar umas noveletas curtas em inglês para a gente treinar a língua. E aí uma delas seria certamente O Coração das Trevas, que é a história do marinheiro inglês, que é chamado para ir buscar, ir resgatar e ver o que foi que houve com um funcionário de um entreposto comercial no interior da África, lá no coração das trevas. E eu acho muito interessante que esse livro, O Coração das Trevas, é uma noveleta perfeita, uma noveleta maravilhosa. Ele começa já relembrando que ele fala, cara, eu vou contar uma história de quando eu entrei no coração das trevas, num lugar selvagem e agreste, inexplorado. E aí ele conta essa história ancorado num barco diante de Londres, no Tâmisa. E ele lembra, cara, nós estamos aqui no berço da civilização ocidental, no centro da civilização ocidental, numa época em que Londres era muito maior que Nova York. Então, nós estamos aqui no centro da civilização ocidental, mas é bom lembrar que esse já foi também um dos lugares escuros, inexplorados e selvagens da Terra. Né? Quando os romanos chegaram aqui, os romanos acostumados à civilização, à água encanada, né? Eles chegaram aqui, isso aqui era uma terra de selvagens, píctos, que, que, que demorou para serem conquistados e que nunca foram conquistados lá para o norte. Então ele fala, cara, pois é, eu vou contar uma história passada no Coração das Trevas, mas lembrando que o Coração das Trevas já foi aqui. Nós estamos no Coração das Trevas, das trevas domesticadas. E aí o Marlowe, ele entra pela África dentro para buscar esse Kurtz. E o Kurtz, eu estou falando isso porque ele é 100%, obviamente, o, o modelo para o pai do Juan Gomes Barça. Que é isso, que é um homem enlouquecido, carismático, que está lá no meio da floresta, enlouquecido. E o Marlowe vai chegando, vai chegando, vai chegando até ele, mas nunca consegue realmente chegar. Só chega assim no final, na última página, eu acho. E é uma apoteose de violência. Mas é isso. O importante aí não é o Kurtz. O importante aí é a viagem do Marlon através do coração das trevas, se aproximando sempre do Kurtz, sem nunca chegar nele e entrando em contato com todo mundo que foi influenciado por esse Kurt, que era um homem carismático, um homem poderoso. Para quem nunca leu esse livro, eu recomendo ver Apocalipse Now. Apocalipse Now, do Coppola, é, na minha opinião, a melhor adaptação de qualquer romance, porque ela adapta esse romance perfeitamente, mudando tudo. É isso. Ela muda tudo, muda todos os detalhes, muda tudo. Mas ainda assim, você sente que nenhuma adaptação foi mais fiel ao romance que ele tá adaptando. Ok. Então, falamos do Conrad, falamos do Kurtz. O título do romance é Nem Mesmo os Mortos. Vem de uma citação bem famosa do Walter Benjamin. Walter Benjamin era aquele crítico literário alemão da escola de Frankfurt que escreveu
vários livros, escreveu sobre o Anjo da História olhando para trás, escreveu que todo documento histórico está empapado de sangue. Eu cito ele bastante na prisão Patriotismo. Ele foi aquele cara que ele era judeu, morava em Paris. Quando os alemães conquistaram a França, ele tentou fugir para a Espanha. A Espanha negou a entrada para o grupo dele. Ele se matou no quarto de hotel e no dia seguinte deixaram todo mundo passar. É uma história tristíssima. Ele era brilhante. E aí ele tem essa frase que é o seguinte: ele fala o seguinte: se o inimigo vencer, e no caso de inimigo, ele está falando em parte dos nazistas, mas de todo inimigo da cultura, inimigo da civilização, né? Os fascistas. Se o inimigo vencer, e ele não para de vencer, nem mesmo os mortos estarão a salvo, pois a história será reescrita, as lutas serão apagadas e os derrotados serão esquecidos. E essa é uma grande frase, muito presciente, porque porque é isso. Quando você ganha uma guerra, você reescreve a história. E o cara que era o herói do outro lado, agora é só um cara que morreu por nada e que não vai nem ser lembrado. Então é isso. A gente precisa vencer não só para proteger o nosso futuro, mas a gente precisa vencer também para proteger o nosso passado. Tá aí, essa semana, a UERJ tirou o título de doutor honoris causa do Médici. E é isso. O Médici, os militares saíram do governo, entrou a ditadura, e agora nós estamos reescrevendo essa história. O Médici, coitado, morto, não tá, mesmo morto, tiraram o doutorado honoris causa dele. Vale para os dois lados. Então, nem mesmo. Então, quando o livro fala nem mesmo os mortos, ele está citando essa frase super famosa do Benjamin. E essa é a missão do protagonista. Eu acho que o começo desse romance é hipnotizante. Eu recebo, eu agora que comecei a escrever para jornal sobre literatura, eu recebo uma quantidade irrazoável de livros aqui em casa. E eu não consigo dar conta de todos. E aí é isso. Eu já tenho uma regra que é a seguinte: eu só mantenho o livro que eu efetivamente quero ler. Aquele livro, chegou aqui em casa, eu falo, pode ser que eu um dia queira ler. Se pode ser que um dia eu queira ler, eu vou dar ele, depois eu vou recomprar de novo. Porque eu não tenho como guardar na minha casa todos os livros que eu posso um dia querer ler. Então eu só guardo os que eu quero ler nele. Os que eu não tenho interesse imediato, eu passo adiante. E eu digo isso para dizer o seguinte: chegam muitos livros. E como eu não quero ser injusto, e como eu sou curioso, eu leio o comecinho de cada livro, só para ver qual é. Porque eu acho que, cara, não tem orelha, não tem contracapa, não tem porra nenhuma. O livro é as suas primeiras páginas. As primeiras páginas é quando o autor ou a autora vai te conquistar, vai te seduzir para continuar lendo. Então, eu sinto que eu estou dando a chance ao autor de me seduzir. Falei, olha, amigo, eu vou te dar, sei lá, 5, 10 páginas. E você dá seus pulos aí. Se eu ler 5, 10 páginas, achar, legal, um dia eu leio, passa adiante. Porque não tem espaço físico. Mas se eu pego o livro, começo a ler e não paro mais, aí é um bom sinal. Então, esse livro é um livro que eu comecei a ler e não parei mais. Né? A cena inicial na estalagem do Juan Tonhanes, nome é super estranho, tá difícil de falar. Juan de Tonhanes. A cena inicial na estalagem do Juan de Tonhanes é hipnotizante. Aquela vibe dura de western, de filme de conquistador, do México recém-conquistado, daqueles pobres procurando seu lugar, dos ricos buscando um empregado. É muito boa, é muito boa. E eu não consegui parar de ler. E aí o que acontece? Tem esse Juan de Tonhanes, que é um conquistador, chegou com as primeiras tropas no México. Com o dinheirinho que ele ganhou, ele comprou uma estalagem. Ele está lá na estalagem com a mulher dele, uma taverna.
no México do século XVI, do começo do século XVI, então, o comecinho, 1500 e pouco. E, de repente, ele é procurado por dois figurões, dois caras ricos, que contratam ele para encontrar esse cara, também chamado Juan, o índio Juan, que anda sublevando o campo e anda incomodando os poderosos. E a tarefa que dão para o Juan de Tonhanes é fazer exatamente o que o Walter Benjamin avisou, né? Que se eles ganharem, nós seremos apagados da história, os derrotados serão apagados da história, e o Juan de Tonhanes é contratado para apagar o outro Juan, o índio Juan. E aí ele começa a perseguir o índio Juan pelo México. E essa perseguição ao índio Juan é quase que uma biografia do índio Juan, porque ele começa primeiro no convento onde ele cresceu, então ele entrevista os padres que criaram ele, os coleguinhas que estudaram com ele. Depois ele continua perseguindo e vai encontrando as pessoas que ele foi seduzindo pelo caminho, não seduzindo sexualmente, não nesse momento, mas seduzindo para o evangelho, convertendo, né? E ele percebe que ele está diante de um homem muito carismático, um homem que vira corações, vira pescoço, todo mundo ama, teme. Então, quer dizer, é uma viagem, eu chamo de uma viagem alucinante e alucinógena pelos dilemas desse nosso continente tão injusto e tão desigual, né? Começa com os dilemas da escravidão dos anos 1500, do que fazer com os índios recém-conquistados, né? Os povos originários, eles acabaram de ser conquistados, eles eram os donos do império e agora são escravos, escravizados, né? O que fazer com eles? Então, a gente começa com esse primeiro problema do que fazer com os mexicanos do México recém-conquistado, e a gente termina na crise dos imigrantes não documentados do Trump. E é interessante porque o Trump é eleito em 2016, o primeiro mandato vai até 2020, e o Juan Gomes publica esse livro em 2019. Então, esse livro é escrito e publicado durante o primeiro mandato do Trump. Imagina como seria ainda mais enlouquecido agora no segundo mandato. Então, ele começa dos dilemas da escravidão do século XVI e termina com a crise dos imigrantes do século XXI. E o Juan de Tonhanes, o Juan o perseguidor, vai indo sempre em direção ao norte. É isso. É bem interessante. Ele vai sempre em direção ao norte e ele está sempre 2 semanas. Ele sempre acha que em 2 semanas ele vai chegar, ele vai conseguir alcançar o Juan. E ele atravessa milhares de quilômetros, sempre rumo ao norte, sempre 2 semanas atrás, centenas de anos, buscando esse Juan, o perseguido, né? Eu chamo de Juan o perseguidor e Juan o perseguido. E o Juan o perseguidor vai andando, buscando, tem uma frase muito boa, vai cavalgando sem cavalo, através do México de pesadelo, que é o México, mas também eu acho que simboliza e representa todo o melhor e pior da América Latina como um todo também. Por isso que eu acho que tem tudo a ver com o grande romance latino-americano. E o que é interessante é que à medida que o Juan, o perseguidor, avança, o Juan, o perseguido, que começa como o índio Juan, vai mudando, vai se metamorfoseando. Ele é um Kurtz proteico indígena. E ele vai virando vários outros personagens desse nosso continente e personagens positivos e negativos, personagens divinos e sórdidos. Ele é um padre, depois ele é um revolucionário, que nem aquele da Revolução Mexicana. Depois ele é um bandoleiro, um cangaceiro, que nem um lampião da vida. Depois ele é um cafetão que explora mulheres. Depois ele é um operário que levanta os outros operários. Depois ele é um industrial que explora os operários. Tem um momento que ele é preso.
E o Juan visita a cadeia logo depois dele ter sido não só solto, mas expulso da cadeia, porque estava causando muito problema. Então, é muito interessante que o romance tem 13 partes, e em cada parte o Juan, o perseguido, é diferente. A cada parte, o Juan, o perseguidor, vai se aproximando, e quando ele se aproxima, ele descobre que ele está perseguindo um cafetão. E aí ele fala com as putas do cafetão, ele fala com os clientes do cafetão, mas aí o João perseguido foge. E aí, na próxima parte, o João perseguido não é mais um cafetão, agora ele é revolucionário. Ele quer derrubar o governo. Ele está lutando contra o homem. Ele tem um discurso marxista. E aí ele fala com os ricos têm medo dele, ele fala com os pobres que se uniram à luta revolucionária, e ele está sempre quase chegando e ele foge. E é bem interessante que cada nova encarnação do Juan, o perseguido, é sempre interessante, é sempre hipnótica, é sempre dona da própria voz. Né? Muito bom. E é isso. Ele nunca encontra o Juan, mas ele encontra as palavras do Juan que vão ficando pelo caminho. E é isso, o João perseguidor, às vezes não sabe se combate o João perseguido ou se junta a ele. Algumas vezes o João perseguido é muito simpático, algumas vezes o João perseguido é muito antipático ao bandido. Algumas vezes o João perseguido fica em dúvida se ele não se transformou no Juan, o perseguido. Ele olha no espelho e não se reconhece. E a verdade, essa perseguição é um jogo de duplos, porque é Juan perseguindo Juan, e muitas vezes você não sabe a qual Juan o texto está se referindo. É muito, muito interessante. É hipnótico, é um romance de sonho, é um romance que usa todas as ferramentas possíveis da nova literatura hipercontemporânea. Então é muito, muito bom também. Eu queria deixar também, chamar a atenção para o trabalho da tradutora. Eu li e ouvi o romance em espanhol, mas eu fiquei sempre lendo e comparando os trechos da tradução brasileira. A Silvia é excelente. A minha impressão é que quase todos os livros em espanhol que eu vou lendo foi a Silvia que traduziu. Ela trabalha que nem uma doida, Silvia Massimini Félix. E é bem interessante porque, por exemplo, na medida que o Juan vai chegando na fronteira, e o livro termina na fronteira, eu já vou chegar no final, os personagens começam a falar em Spanglish, que é esse meio que dialeto que mistura espanhol e inglês. Então, obviamente, no original foi muito fácil. Os personagens falavam espanhol com os toques de inglês. Mas como que você vai reproduzir Spanglish em português, né? O que é que você vai traduzir? O que é que você vai deixar? Eu achei que ela teve soluções muito generosas. Eu acho que a gente está muito bem servido com a tradução da Silvia e com outras traduções de livros espanhóis. Também aproveito para lembrar que o Espaço Perdido do Carpentier, que eu citei como sério concorrente a Grande Romance Latino-Americano, foi relançado no Brasil esse ano passado, em nova tradução, e é muito bom. Agora, para terminar, de novo, não tinha muito para falar sobre isso, eu quero mais ouvir o que é que vocês têm a dizer. Esse livro é um livro sem fim. É um livro sem fim, porque é uma busca. E não tem como o Juan encontrar Juan e não ser um anticlímax. Então, ele é um romance. É isso, essa busca de Juan pelo Juan, como qualquer jornada mítica, ela poderia continuar indefinidamente. O Juan, o perseguidor, sempre um passo atrás, e o Juan, o perseguido, sempre se transformando em mais um novo arquétipo latino-americano, às vezes em arquétipos que ainda nem existem. Então, isso seria muito interessante, daqui a 20 anos, o Juan Gomes reescrever esse livro e botar novas continuações, novos arquétipos. Que é isso, só tipo assim, reiterando.
o Juan, o perseguidor, é sempre basicamente o mesmo ao, ao longo dos milhares de quilômetros e centenas de anos. Mas a cada parte, o Juan perseguido é diferente. Então, o Juan perseguido sempre muda e vira uma nova pessoa, vira um novo personagem, um novo arquétipo latino-americano interessantíssimo. Então, esse processo, ele poderia continuar infinitamente. Então, é isso. Num livro qualquer final de romance interminável sempre vai ser meio arbitrário e meio forçado, né? Não tem como ter um final perfeito, porque o livro, como foi bolado e é genialmente bolado, ele prescreve a noção de um final. Ele prescreve, é a palavra, ele impede, né? A ideia da estrutura do romance, por definição, não tem um final, né? Ele merecia ser um daqueles livros infinitos que os autores passam a vida escrevendo, 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 morre, deixa inconcluso e aí a gente publica. Como hoje em dia não dá mais para fazer isso, o Juan já publicou. Juan também, né? Juan escrevendo de Juan em Juan. Agora eu percebi que o nome do autor é Juan também. Então são três Juans, é um espelho de três Juans. O Juan também escreveu e publicou. Ele é muito simpático, muito fofo, falei com ele no Instagram, chamei ele para dar uma aparecida aqui, ele não podia, até ofereceu para mandar uma mensagem, ele disse que não precisava, mas é um fofo, está escrevendo muita coisa, quero ler tudo mais dele. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer, era isso que eu tinha programado, não era muita. Porque é isso. Eu não sei falar desse livro porque ele é literalmente infinito. Eu queria ouvir vocês, eu queria ouvir o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensaram, como é que foi a experiência de ler. E aí ver se vocês têm mais coisa para falar, então a gente começa uma conversa aqui. Então vamos lá, digam lá. Liguem as câmeras, liguem os microfones, me contem como é que foi a experiência de ler esse livro para quem leu. Ah, e a última coisa que eu queria dizer, por exemplo, a Ing falou que leu dois terços. Então, esse é o tipo do livro que, porque ele é infinito, quem leu dois terços teve uma ideia muito boa do livro, que ele vai girando. Inclusive, nisso também, ele é bem conradiano, né? Essas narrativas do Conrad são bem circulares infinitas. Então, ele pega também do Conrad essa estrutura circular infinito. Então, eu acho que quem leu dois terços leu bem, tem uma boa noção do livro. Não é que nem, sei lá, Moby Dick, e se você leu dois terços, você perdeu a melhor parte. Não tem o que fazer. Mas esse livro não, acho que quem leu dois terços tem uma boa ideia do romance. Mas digam lá, quem quer falar primeiro? Quer começar, Evelyn? Conta pra gente. Eu tenho muito pouco para dizer, porque eu não li o livro inteiro. Pegou um período que eu estou de mudança de casa e não consegui ler, mas eu li o início, né? O que me chamou a atenção no início foi logo a citação do Trump que abre. Tipo, começou com o pé na porta. Tinha acabado de ser, né? O Trump entrando, fazendo o caos. E aquela citação dele, para mim, assim, porque ele fala assim. Você não pode confiar em ninguém, todo mundo é interesseiro, todo mundo quer as coisas que você quer, que você tem. Tá todo mundo invejando você o tempo todo, eles querem sua casa, seu carro, seu cachorro, isso seus amigos, seus inimigos são ainda pior. Quando eu li isso, eu falei, cara, isso é a essência do que o Trump tem feito. Todas as declarações dele do tarifaço é isso. De, todo mundo quer as coisas dos Estados Unidos. Falei, gente, como que ele arrumou essa citação tão precisa do Trump? E isso foi ainda no primeiro governo dele, né? Que ele escreveu. E aí eu fiquei, nossa, caramba, que coisa. Primeiro que eu olhei, eu falei, tá citando o Trump? Como é que o livro começa com isso? Mas aí eu achei muito brilhante. E eu peguei esse início que ele está sendo chamado para perseguir o Juan, né? E aí ele pensa se vai ou se não vai. E eu achei interessante o fato dele sempre. Ele fala assim: porque você foi muito importante na guerra contra os índios e não sei o que, ele pensando, os heróis, eu sei muito bem o que o herói fez, né? Ele tá, o grande herói
foi um filho da puta nisso tudo. Ah, esse que vocês estão xingando foi um cara incrível. Então, sempre a história tem, né? Agora que você falou da citação do Walter Benjamin, fez todo sentido. Eu não sabia que nem mesmo os mortos é isso. No final, a história é modificada para ficar coerente, dar uma coerência a uma realidade que não tem essa coerência toda, né? Mas é só isso, eu queria ouvir do pessoal que leu tudo mesmo. Muito bom. E tem essa vibe western, né? Dele ser o herói de faroeste, sendo chamado para uma última missão. É muito bom também. Muito interessante, muito emocionante. Fala, Sônia, você leu? Você achou alguma coisa? O que você tem para dizer? Não, eu não li, não, tá? Agora, uma coisa que me chama a atenção nos romances latinos, americanos, é uma exuberância, né? Sim, é muito exuberante. Muito exuberantes. O Garcia Marques, todos eles. Então, eu vou te fazer uma pergunta, tá, sobre literatura. Qual é o link que você faz dessa exuberância com o Quixote? É isso, eu acho que essa exuberância é a exuberância espanhola já, que é muito mais do que a portuguesa, na verdade. Sim, É bem interessante. Eu acho que a gente vê isso, sabe aonde? A gente vê isso em dois livros que eu falei bastante na Grande Conversa Brasileira, que é do Sérgio Buarque de Holanda, tanto A Visão do Paraíso quanto O Raízes do Brasil, em que ele vai fazer uma comparação com a visão que espanhóis e portugueses tinham da América. Que os portugueses chegavam aqui e eles eram pé no chão, eles eram mercadores, eles queriam ver o que tinha, o que não tinha, pesar tudo, levar. Enquanto que os espanhóis traziam para cá uma visão mítica, eles traziam os livros de cavalaria. É isso. Os portugueses deram o nome de tudo de santo. Os espanhóis deram nome para muita coisa, nomes tirados dos livros de cavalaria, nomes de reinos fantasiosos, de romances de cavalaria, e que passaram a existir na América, por exemplo, Califórnia, Patagônia. Tanto Califórnia como Patagônia são nomes de reinos fantasiosos de romances de cavalaria medieval que viraram lugar nas Américas por causa dos espanhóis. Então, sim, eu acho que o Cervantes é maravilhoso e os espanhóis vêm com essa visão exuberante, que é incrível, e ela sim, acaba virando o Nem Mesmo os Mortos, acaba virando Cem anos de Solidão, acaba virando o Passo Perdido, sim. Mas eu acho que tem várias coisas aí. Eu vou falar mais disso quando a gente for ler o Garcia Marques, mas eu acho que tem um lado muito condescendente no realismo mágico que me incomoda um pouco. E é por isso que eu gosto mais do Passos Perdidos até do que do Cem Anos de Solidão, ideologicamente falando, apesar de eu conhecer que Cem Anos de Solidão é um puta romance perfeito que não tem o que fazer. E o que acontece? O Garcia Marques era um ateu comunista, ocidentalizado. Ele não acreditava naquelas crendices que estão ali naquele. Para ele, aquilo tudo era crendice da avó dele. Ele para escrever aquele livro, ele canaliza as histórias e crenças das avós, das tias, e faz um romance perfeito. Mas você pergunta se ele acreditava naquilo, ele vai dizer que não, que ele é um intelectual, que ele é marxista, que ele está preocupado com materialismo dialético, não sei o quê, que ele fez literatura, porque aquilo é bonito. Então, ele, de certo modo, olha aquilo de cima para baixo. O 100 anos de solidão olha só o que eu, jornalista marxista ateu, consegui criar de arte belíssima com essas crendices do povo aí, da minha avó, que elas realmente acreditam. Mas eu não, para mim é só estética, é só arte. E quando você começa a ler com atenção, você vê essa visão meio condescendente no romance inteiro. E aí, o que é maravilhoso de Passos Perdidos?
Passos Perdidos, o narrador é esse babaca, ateu, intelectual. Então, o romance inteiro tá zoando dessa visão. O romance inteiro problematiza essa visão do intelectual, ateu. Ela não está fora do livro, como no caso do 100 anos de solidão. Ela está dentro. Ela é a problemática central do livro. O livro é sobre o que acontece quando esse cara é forçado a voltar para a América Latina e se confronta com o que está ali. E aí mil coisas podem acontecer. Mas isso está problematizado dentro. Isso é um tema dentro. E, na verdade, se você para e pensa, isso vale um pouco também para Grande Sertão Veredas. Mas a diferença é que Grande Sertão Veredas é muito mais cósmico, é muito mais místico. Eu acho que o Guimarães Rosa tem muito menos o Guimarães Rosa é muito menos condescendente em relação ao Riobaldo. O Guimarães Rosa admira muito mais o Riobaldo. O Guimarães Rosa admira muito mais a visão de mundo cósmica e existencial do Riobaldo do que o Garcia Marques, me parece, que admira as histórias das avós dele. Ele admira enquanto histórias bonitas, mas não me parece que ele admira enquanto intelectual. É difícil explicar isso, mas a coisa que mais me incomoda em Cem Anos de Solidão é a condescendência. Não, então, foi o que a Clarice fez na Hora da Estrela, né? Exato, a Clarice, na hora de Estrela, fez a mesma coisa, que é o que eu falei também na aula da Grande Conversa Brasileira. Se a Clarice tivesse feito só a história da Macabeia, seria a história mais condescendente do mundo. Olha a senhorinha rica que mora no Leme, que é casada com um diplomata, olhando de cima para baixo para essa para essa moça ignorante. Mas o que é que ela faz? Ela cria um intelectual que nem ela, sudestino, branco, arrogante, e a história do romance não é nem a história da Macabeia, mas é a história do Rodrigo SM tentando enxergar a Macabeia e tentando escrever sobre Macabeia, e é o drama, ou a tragédia, ou o dilema de quão longe ele está e de quão difícil é para ele conseguir realmente enxergar a Macabeia. Então, a Hora da Estrela é brilhante, porque assim como Os Passos Perdidos, ele coloca esse dilema no centro da narrativa. É isso que eu tenho para dizer. Que mais? Alguma resposta? Eu não sei. Eu preciso realmente articular isso melhor. Eu nunca li isso escrito em nenhum lugar. Eu preciso articular isso melhor. Mas é essa minha impressão. Uhum. E você, Ing, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Nada, nada. Digam lá, pessoas, a hora é agora. Acabem de ler o livro, vale muito a pena. Eu acabei dormindo, perdi a aula de novo. Não tem problema. A, grava... a gravação está aí para isso. Então, beleza, gente. Então vamos lá por aqui. Era isso que eu tinha para dizer. Foi bem legal. O livro é incrível, o livro é poderoso. Eu sinto que eu não falei. É isso. Eu não consigo falar sobre esse livro. Eu tentei preparar essa aula melhor, várias vezes não consegui. Acabei falando muitas coisas em volta do livro, mas eu espero que tenha falado o suficiente sobre o livro para que vocês verem que ele é poderoso, que ele é potente, ele é místico, ele é rocambolesco, ele super vale uma leitura. Tem um audiolivro em espanhol, e como eu sempre falo, super vale a pena. Vocês podem ler o livro em português acompanhando do audiolivro em espanhol, uma excelente maneira de treinar o espanhol, que é uma língua tão próxima a nós. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Mais uma coisa, Nossa, vou só dar mais um presente para vocês. Ai, 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 ai. Não, bota a carinha uma próxima, que é perigo. nossa.
some, cara. Então tá bom, gente. Beijo, beijo. Tchau, Qual é tchau. o próximo livro? É o próximo livro. O próximo livro são dois livros sobre o Holocausto. Até eu vou pegar os livros, peraí. Bem lembrado. Então, para a próxima aula, eu vou falar desses dois romances que acabaram de sair no Brasil. Não são romances. Um é romance e um é não ficção. Mas são dois livros sobre o Holocausto que acabaram de sair no Brasil. É, E eu vou falar sobre eles e sobre a literatura do Holocausto de modo geral. Eu acho que é interessante a gente falar desse fenômeno. A próxima aula é só daqui a 2 meses. Eu vou agora meio que alternar as aulas avulsas com as aulas dos outros cursos, para a gente ter sempre 2 aulas por mês, que tinha mês que estava tendo 3 aulas e eu não estava dando conta. Então, daqui a 2 meses, a gente vai ler O Crematório Frio, o relato de Auschwitz, do Debreceni, e que saiu pela Companhia das Letras, que é não ficção, é um relato de não ficção. E a gente vai ler também esse aqui, A Ausência de Destino, do Kertész, que saiu pela Carambaia, que é um romance. E é um romance de uma criança que vai para o campo de concentração. Então, eu vou falar deles dois especificamente, mas também eu vou falar de modo geral é, da literatura do Holocausto, como falar do Holocausto em literatura, dos prós e contras, dos dilemas, das problemáticas. E eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, ok? Então, beleza, gente. Até a próxima. Beijo, beijo.